Afonso de la Cama. Um nome que mexe com Moçambique, um gênio que poucos entenderam e muitos rejeitaram. Muitas vezes visto como um insurgente, palhaço. A polícia deixar de ser Frelimo, passar a ser uma polícia apartidária para garantir a segurança não só da Renamo, de todos os moçambiques. A polícia hoje continua a ser Frelimo e mata a Renamo. Ok, mas concretamente o que é que quer que aconteça para integrar esses homens? Quero que aconteça o que estou a dizer aqui, não está a entender? Que a polícia deixe de ser Frelimo. É uma questão política. Não há cor a dizer isto é polícia da Frelimo. Não há cor neste momento. Pelo menos a Frelimo... Neste momento, Panguana, há cor evidente. Se você é da Frelimo agora, vamos sair fora e eu lutar consigo. A polícia basta chegar, porque você é da Frelimo, vão levar camarada, tem razão, este bandido vai para a cadeia. Mas para quem enxergava além das aparências, ele era o homem que deu sua vida lutando contra o sistema. Lutou contra a corrupção, desafiou a ditadura e levantou a bandeira de uma democracia verdadeira. Não era perfeito, mas tinha uma visão que sacudiu o país. Está na hora de conhecer a história oculta de um líder que, entre aplausos e desprezo, nunca deixou de ser autêntico. Um gênio incompreendido ou um herói esquecido. Essa é a conversa que Moçambique precisa ter agora. Dia 1º de janeiro de 1953, nascia Afonso de la Cama, na aldeia de Mangundi, distrito de Xibabava, província de Sofala, numa família tradicional da etnia Ndau. Sua infância foi marcada pelas dificuldades comuns na vida rural de Moçambique colonial, mas também por valores familiares e comunitários que moldaram sua personalidade e visão de liderança. La Cama cresceu em um ambiente simples, onde as condições de vida eram difíceis. A agricultura de subsistência era a principal fonte de sustento da sua família, como para muitas outras na região. Desde jovem, ele testemunhou as desigualdades impostas pelo regime colonial português, com acesso limitado à educação e aos recursos básicos para as populações moçambicanas. Esse contexto de exclusão social e política começou a formar sua percepção sobre justiça e igualdade. Mesmo com as limitações, La Cama frequentou a escola primária local. Era um aluno atento e interessado, mas o acesso à educação formal era restrito, especialmente para as comunidades rurais. Muitos jovens de sua época abandonavam os estudos cedo para ajudar na agricultura ou migravam em busca de trabalho. Esse contexto alimentava um sentimento de insatisfação generalizada entre os moçambicanos, algo que La Cama absorveu desde cedo. A influência de sua família e da comunidade foi essencial na sua formação. Os valores de solidariedade e liderança comunitária foram fundamentais na construção de sua identidade. Como jovem, ele era descrito como determinado, carismático e dotado de uma habilidade natural para dialogar e liderar. Na adolescência, a intensificação dos movimentos de resistência ao colonialismo começou a impactar a região de Sofala. La Cama crescia em um período em que as ideias de libertação e autodeterminação ganhavam força em Moçambique. Embora inicialmente não estivesse diretamente envolvido, o ambiente em que viveu moldou sua futura posição como uma figura política central. Afonso La Cama nunca foi membro oficial da Frelimo, mas sua ligação com o movimento ocorreu de forma indireta durante a luta pela independência. Crescendo num contexto de opressão colonial, ele, como muitos jovens da época, foi influenciado pelo desejo de libertação nacional. Após a independência de Moçambique, proclamada em 1975, La Cama viu a Frelimo transformar-se de um movimento de libertação num partido único, que implementou políticas autoritárias como nacionalizações forçadas, perseguição política e repressão a vozes dissidentes. Embora não tenha lutado ao lado da Frelimo, La Cama testemunhou como o governo recém-formado enfrentava resistência interna e descontentamento de várias comunidades, especialmente no centro e norte do país, que se sentiam marginalizadas. Esse cenário o levou a se aliar à Renamo, movimento liderado pelo ex-militar André Matsangaissa, homem que deu a sua alma e foi traído pela própria Frelimo. Para entender essa traição, vamos recuar no tempo até antes da morte do Eduardo Mondlane, fundador da Frelimo.
Durante a luta de libertação, Eduardo Mondlane, líder da Frelimo até sua morte em 1969, acreditava na ideia de democracia e prometeu que, após a independência, o presidente seria escolhido por meio de eleições livres. Ele buscava unir as 3 regiões do país, Norte, Centro e Sul, em torno de um objetivo comum, a independência de Moçambique. Essa visão de Mondlane atraiu apoio amplo e ajudou a solidificar o movimento de libertação. Mas foi bem na Conferência de Tofo, após a morte de Mondlane, que a liderança da Frelimo passou a ser consolidada por Samora Machel e outros líderes do núcleo militar do movimento. Samora Machel deixou claro que, no momento da luta armada, o foco deveria ser a disciplina e a unidade sob uma liderança central forte. Ele afirmou de maneira direta que seria presidente e que aqueles que discordassem poderiam criar seu próprio movimento e lutar separadamente. Essa postura gerou desconforto em alguns setores da Frelimo, particularmente entre líderes e combatentes que se sentiam marginalizados ou acreditavam que suas visões não eram respeitadas. Após a independência, esse descontentamento interno ajudou a alimentar rebeliões. Um exemplo claro foi André Matsangaissa, ex-combatente da Frelimo, que liderou a formação da Renamo, Resistência Nacional Moçambicana. Matsangaissa e outros se rebelaram contra o que viam como autoritarismo dentro da Frelimo e a exclusão de certas vozes no governo pós-independência. Após sair da Frelimo, Matsangaissa foi recrutado pela Renamo, que inicialmente foi formada com o apoio da Rodésia, atual Zimbábue, e do regime do apartheid da África do Sul para desestabilizar o governo moçambicano, que apoiava movimentos de libertação na região. Ele rapidamente se tornou o líder do movimento. Essa saída resultou numa das guerras mais sangrentas que Moçambique já viu, tendo levado consigo milhares de mortos. André Matsangaissa morreu em combate em 1979, na região de Gorongosa, durante um ataque a forças da Frelimo. Após sua morte, Afonso Della Cama assumiu a liderança da Renamo, consolidando o movimento como uma força política e militar significativa. Após a morte de André Matsangaissa, em 1979, Afonso Della Cama assumiu a liderança da Renamo, transformando o movimento de um grupo insurgente, rotulado como Partido de Assassinos, em uma força política significativa em Moçambique. Ele desempenhou um papel crucial no fim da Guerra Civil ao assinar o Acordo Geral de Paz em Roma, isso em 1992, com Joaquim Chissano, que na época era presidente da República. Esse acordo trouxe a promessa de democracia e eleições livres, permitindo que o povo escolhesse seus líderes. No entanto, Della Cama mais tarde se arrependeu de ter confiado no compromisso da Frelimo com a democracia, visto que o partido no poder não cumpriu o espírito do acordo, mantendo práticas autoritárias e explorando o Estado em benefício próprio. Durante o mandato de Chissano, surgiram acusações graves de corrupção, incluindo o desvio de mais de 100 milhões de dólares para contas na Suíça, um valor que, ajustado aos padrões atuais, seria equivalente a bilhões de meticais. Com o país se afundando nas dívidas, desigualdades crescentes e pobreza extrema, Della Cama expressava frustração ao ver que o sonho de um Moçambique democrático e próspero estava distante. Apesar disso, ele continuou a liderar a oposição, mantendo a Renamo como uma força relevante na política moçambicana, mesmo diante dos desafios e controvérsias, procurando formas de como melhorar e acabar com a corrupção em Moçambique. Afonso Della Cama dedicou sua vida à luta política, tanto na guerra quanto na busca por um Moçambique democrático. Após a Guerra Civil, ele manteve sua liderança na Renamo e procurou abrir espaço para novas figuras que compartilhassem sua visão de mudança e justiça. Um desses casos foi o apoio a Venâncio Mondlane, uma das figuras políticas mais respeitadas e admiradas pela população moçambicana. Della Cama reconheceu em Mondlane um líder jovem, capaz de representar o desejo do povo por um Moçambique mais justo e democrático. Ele deu suporte a Mondlane em momentos cruciais, fortalecendo sua posição como uma voz proeminente na oposição. No dia 3 de maio de 2018, Afonso Della Cama faleceu em Gorongosa, na província de Sofala, após uma longa trajetória marcada por lutas e desafios. Mesmo nos seus últimos dias, carregava consigo a esperança e o desejo de um Moçambique melhor, democrático, próspero e livre das desigualdades e da corrupção que o assolavam. Sua morte deixou um vazio na política moçambicana, mas seu legado permanece como símbolo de resistência e luta por mudanças.